Seminário apresentado às disciplinas de Anatomia, Embriologia e Histologia Bucal, com o tema As principais características da gengivite, feito pelos acadêmicos do segundo semestre de Odontologia da UNEF. Os integrantes são Beatriz Cerqueira, Bruna Bramon, Bruna Carolina, Caroline dos Santos, Giovânia Santana, Jamile da Silva, Kathleen Macedo e Laine de Souza, com as orientadoras professora Monalisa Cordeiro e professora Alana Azevedo. Existem diversas doenças que acometem a cavidade oral, tendo como exemplo as periodontopatias. Esse termo é utilizado para caracterização de diversas patologias existenciais, tendo a capacidade muitas vezes de desenvolver alterações imunológicas, metabólicas e de desenvolvimento. A doença periodontal é dividida em gengivite, periodontite agressiva e periodontite crônica. Definindo a gengivite, ela se enquadra num processo inflamatório que se expressa clinicamente com sangramento dos tecidos gengivais, sem evidências de perda de inserção óssea. Nosso objetivo consiste em efetuar uma revisão bibliográfica dos principais conceitos relativos a essa doença, defini-la e classificá-la, assim como fazer uma abordagem ao seu diagnóstico e respectivo plano de tratamento. A metodologia utilizada foi uma revisão de literatura em método qualitativo, um levantamento bibliográfico atualizado em sites especializados como Google Escolar, Bireme, Lilacs, BVS e o Cielo. Os descritores utilizados para essa pesquisa foram gengivite, doença periodontal, odontologia e biofilme. Vamos dar início agora à nossa revisão de literatura. Falando um pouco agora da anatomia do periodonto. Peri significa em torno de e odonto significa dente. Ou seja, periodonto tem o significado em torno do dente. O periodonto é um conjunto de tecidos integrados pela gengiva, osso alveolar, cemento e ligamento periodontal. O periodonto normal é dividido em periodonto de proteção e periodonto de suporte. Vamos falar sobre cada um deles. O periodonto de proteção é constituído pelo complexo mucogengival, formado pela gengiva marginal livre, gengiva papilar, gengiva inserida, união mucogengival e mucosa alveolar. Tem a função de promover a homeostasia, vedando o meio interno. Já o periodonto de sustentação é constituído pelo ligamento periodontal, osso alveolar e cemento radicular. Suas funções incluem sustentar os dentes, tem função sensorial, formativa, nutricional e função de inervação. As definições de saúde periodontal e saúde gengival são importantes para categorizar a prevalência das doenças gengivais e periodontais nas populações. Em junho de 2018, foi lançado o Processo do Workshop Mundial, traduzido, para a classificação das doenças e condições periodontais e periimplantares. Essas condições periodontais se dividiram em 3 grupos. No grupo 1, ficaram a saúde periodontal, condições e doenças gengivais, que estão subdivididas em saúde periodontal e saúde gengival e gengivite induzida pelo biofilme e não induzida. O grupo 2 ficaram as periodontites e o grupo 3, outras condições que afetam o periodonto. Na imagem, vemos o periodonto de proteção saudável e o doente. Nesse caso, está instalada a gengivite. Na outra ao lado, a imagem do periodonto de sustentação saudável e o doente, que no caso, quando a gengivite não é tratada, ocorre a periodontite. Categorizando a divisão de saúde periodontal, encontramos o periodonto intacto, que é identificado pela ausência de sangramento na sondagem, ausência de eritema ou edema, paciente sem sintomas e ausência de perda óssea não fisiológica, ficando entre 1 e 3 milímetros. Além disso, temos o periodonto reduzido, que são aqueles pacientes com doença periodontal passada e estabilizada no momento, apresentando perda de aderência e divide-se ainda em paciente sem periodontite e paciente com periodontite estável. A gengiva é o único dos tecidos periodontais que, sob condições saudáveis, é diretamente visível clinicamente.
Tem como características a cor rósea, consistência firme, contorno parabólico da margem gengival, suas papilas interdentais não sangram, ocupam todo o espaço disponível das áreas de contato, frequentemente apresentam aparência pontilhada e aspectos de casca de laranja. Uma observação que podemos fazer é que a presença do pigmento melanina no epitélio pode dar à gengiva uma coloração de marrom a preta. A gengivite é uma condição inflamatória que envolve apenas o periodonto de proteção, caracterizando-se por sinais clínicos de inflamação limitados à gengiva. Ela atinge frequentemente grande parte da população, estando amplamente distribuída em todo o mundo, classificada como um problema de saúde pública. Em seus sinais clínicos, destacamos o aumento do contorno gengival devido ao edema ou à fibrose, a transição da cor rosa para um tom avermelhado, a temperatura do sulco elevada, ausência da perda de aderência, os valores de BOP, que é o sangramento na sondagem, superiores a 10% e aumento do exudato gengival. O correto diagnóstico é feito através da tendência de sangramento à sondagem, que é feito na base do sulco gengival periodontal. A ocorrência desse sangramento é o indicativo para a progressão da doença. A profundidade do sulco geralmente permanece a níveis de 1 a 3 milímetros, como vemos na imagem. Com o objetivo de demonstrar ao paciente a gravidade de sua situação, a Academia Americana de Periodontologia e a Federação Europeia de Periodontologia classificaram a gengivite de acordo com o seu grau, em leve, quando menos de 10% dos sítios apresentam sangramento, moderada, ficando entre 10% e 30%, e severa, quando ocorre mais de 30% dos sítios com sangramento. E ainda foi dividida pela sua extensão, sendo localizada, ficando entre 10% e 30% dos sítios com sangramento, e generalizada, quando mais de 30% dos sítios apresentam sangramento na sondagem. Boa tarde, meu nome é Jamile, darei continuidade aos slides, falando dos tipos de gengivite. Temos a gengivite induzida pelo biofilme e gengivite não induzida pelo biofilme. Gengivite induzida pelo biofilme dental associa-se nos níveis de um periodonto íntegro e reduzido, também podendo ser classificado de acordo com a sua extensão, localização, ou pode ser também generalizada. A gengivite associada somente ao biofilme, ela tem sítios com profundidade menor ou igual a 3 milímetros, 10% ou mais de sítios com sangramento à sondagem. Há também uma ausência de perda de inserção e ausência em radiografia de perda óssea. Na gengivite associado somente ao biofilme reduzido, tem os sítios com profundidade de 3 milímetros, 10% ou mais dos sítios com esse sangramento à sondagem, porém, no reduzido, é possível visualizar através de imagens radiográficas uma perda óssea, que no íntegro não há essa perda óssea. Gengivite em periodonto tratado periodontalmente. O paciente já tem uma história de tratamento de periodontite. Portanto, ele apresenta perda de inserção, sítios com bolsa periodontal de até 3 milímetros, 10% ou mais desses sítios apresenta sangramento, à sondagem e perda óssea radiográfica. A gengivite pode, ou não necessariamente, ser classificada com a sua severidade, com o objetivo de demonstrar ao paciente a gravidade da sua saúde bucal. A extensão da doença determina a porcentagem de sítios envolvidos para cada nível, sendo ele leve, moderada e severa. Na gengivite mediada, elas são classificadas por 2 fatores sistêmicos. São os fatores modificados e predisponentes. Nos fatores modificados, temos hormônios esteroides sexuais, né? Que é os hormônios da puberdade, do ciclo menstrual, da gravidez. Temos a hiperglicemia, que é o aumento de glicose no sangue, os agentes farmacológicos
prescritos e não prescritos, o tabagismo e as doenças hematológicas. Na predisponentes, temos os fatores de retenção do biofilme, como, por exemplo, as margens de restauração proeminentes e também secura bucal. Agora vou falar um pouco sobre o aumento gengival influenciado por algumas drogas. São 3 drogas potentes. São as anticonvulsivantes, os agentes bloqueadores de canais de cálcio e as imunossupressoras. Por exemplo, essa imagem traz um aumento gengival importantíssimo, associado a uma medicação, que essa medicação é a ciclosporina. A ciclosporina, ela é usada para a prevenção da rejeição do enxerto após um transplante alogênico de rim, de fígado, de pulmão e de pâncreas. No tratamento da gengivite induzida pelo biofilme, segundo Garmin, as medidas são higiene oral, mecânicas e profissionais, a escovação, o uso do fio dental. Existem também agentes químicos, soluções para bochechas para controle de placa é bastante válida também. Gengivite não induzida pelo biofilme. São reações inflamatórias gengivais não induzidas por placas. Frequentemente apresentam aspectos clínicos característicos. E essas alterações podem ocorrer por diversas causas, tais como bacterianas, viróticas, de condição genética, sistêmica, reação de corpos estranhos, infecções fúngicas e ações de traumas. Vou falar um pouco sobre lesões gengivais de origem bacteriana. A gengivite ou osteomatite infecciosa pode ocorrer ocasionalmente tanto em indivíduos imunodeprimidos como não imunodeprimidos. Mas o que é um paciente imunodeprimido? São pacientes que estão com sua defesa de infecção comprometida, o sistema imunológico comprometido. Esses pacientes são portadores de algumas doenças venéreas, como, por exemplo, a gonorreia, a sífilis. São pacientes portadores de HIV, receptores de transplantes, são pacientes queimados e pacientes portadores de câncer. Vou falar um pouco agora das lesões gengivais de origem viróticas. Sabemos que diversas infecções virais são causadas pela gengivite. As mais importantes são as infecções herpéticas, que são causadas pelos vírus da herpes simples do tipo 1 e 2 e pelo vírus da varicela zoster. A imagem traz 2 figuras. Essa figura é a gengiostomatite herpética primária. Agora eu vou falar outro tipo de lesões, que são lesões gengivais, portanto, de origem fúngica, da mucosa bucal. Ela inclui uma variedade de doenças, são elas de infecções aspergilose, blastomicose, candidose e outras. Podemos visualizar também no slide à nossa esquerda a manifestação clínica da candidose pseudomembranosa. Na imagem à direita, temos uma outra manifestação clínica, só que do fungos da candidose eritomatosa. Vamos falar um pouco agora sobre as lesões gengivais de origem genética. A hiperplasia gengival, que é o sinônimo do crescimento gengival, a fibromatose gengival, pode ocorrer como efeito colateral de algumas drogas sistêmicas, incluindo elas, as quais eu já tinha dito em alguns slides anteriores. As drogas, elas são a fenitoína, ciclosporina e nifedipina. Mas eu trago essa imagem no slide de uma condição de gengiva hereditária, né? Uma fibromatose gengival hereditária.
As lesões gengivais de origem sistêmica apresentam-se muitas vezes a forma de lesão descamativa ou ulceração da gengiva. Dentre essas lesões, as mais importantes são o líquen plano, o penfingoide, o penfingo vulgar e o eritema multiforme e o lúpus eritomatoso. Podemos observar essas duas figuras em slide. À minha esquerda tem um penfingoide benigno e à minha direita tem lesão de lúpus eritematoso. Agora vou apresentar a vocês as lesões gengivais traumáticas causadas por traumas. Podem ser autoinduzidos, iatrogênicos ou acidentais. Lesões químicas, bem como as físicas e térmicas, podem afetar o periodonto. Na figura à esquerda, mostra uma lesão química por clorexidina. É uma substância química, né? A clorexidina. E na direita, tem uma lesão física por escovação inadequada. Uma escovação brusca de forma inadequada. E então, depois de diagnosticado, vamos para o tratamento da gengivite não induzida pelo biofilme. O diagnóstico baseia-se nos achados clínicos e histopatológicos de cada patologia. E esse tratamento das lesões gengivais não causadas pelo biofilme consiste em diagnosticar a doença causadora das lesões e manter a higiene adequada da cavidade oral até que o quadro se estabilize. Para finalizarmos, né, as principais características da gengivite, né, todo o tema que abordamos, é possível concluir-se que é de extrema importância o conhecimento sobre o periodonto e suas estruturas para que possamos compreender as patologias que o acometem o indivíduo. O diagnóstico precoce da gengivite é a chave, é o gancho, é o leque para o tratamento adequado e eficaz. Venho agradecer em nome de todas. Segue as nossas referências. Meu muitíssimo obrigada.